Choque, indignação. Você acredita mesmo que o narcisista sofre quando tudo acaba? Que ele sente falta de você? Que existe arrependimento, vazio de amor ou até saudade verdadeira? Então, respira. Porque a verdade é muito mais sombria do que o conto que você aprendeu a repetir dentro da sua dor. Um narcisista não sofre pelo fim do relacionamento. Ele sofre pelo fim do controle. Ele não lamenta o que viveu com você. Ele lamenta ter perdido alguém que o abastecia emocionalmente. E se você ainda acha que ele sente a tua falta, é porque talvez você não tenha entendido o tipo de jogo em que esteve presa. Hoje, eu vou te mostrar o que realmente acontece dentro da mente de um narcisista quando o ciclo termina. E eu prometo, depois deste vídeo, você nunca mais vai romantizar o abuso que te feriu. E hoje eu vou te revelar aquilo que o narcisista jamais admitiria, nem mesmo para ele mesmo. O que ele realmente sente quando você vai embora. E por que o sofrimento dele não tem nada a ver com amor. Se você já se doou inteira, se você já chorou pedindo migalhas, se você já acreditou que poderia salvá-lo, então fica comigo até o fim. Porque este vídeo pode ser a linha divisória entre o cárcere emocional e a sua liberdade definitiva. O narcisista não vive relacionamentos. Ele vive de fontes. Fontes de validação, admiração, controle, atenção, energia emocional. Você foi uma fonte. Você foi um espelho. Você foi um recurso emocional. E é por isso que quando o relacionamento acaba, o que ele sente não é perda afetiva. O que ele sente é colapso narcísico. O desespero de perder o espelho que mantinha a fantasia grandiosa que ele tem de si mesmo. Por fora, ele posa de superior. Por dentro, o vazio ruge. E é aqui que a verdade começa. O vazio do narcisista após o fim. Quando o relacionamento termina, você sente dor, amor, saudade, luto, confusão, esperança, culpa e medo, abstinência emocional. Ele, não. O narcisista não vive o luto do amor. Ele vive a abstinência do controle. Enquanto você pensa, por que não fui suficiente? Ele nunca me amou? Será que ele sente minha falta? Ele pensa, ela não está mais sob minha influência. Perdi a fonte que alimentava meu ego. Preciso substituir ou reconquistar para continuar existindo. O narcisista não tem identidade própria sólida. Ele tem um vazio existencial profundo que ele mascara com conquista, manipulação, admiração externa, validação constante, personagens sociais. Uma coisa você precisa gravar agora. Ele não sofre por você. Ele sofre sem você. E isso é completamente diferente. Ele não sente falta da tua alma. Ele sente falta da função que você exercia. Você era plateia. Era palco. Era espelho. Era combustível emocional. Sem isso, o narcisista entra em colapso interno. Por isso ele tenta substituir rápido. Por isso parece feliz nas redes. Por isso finge que seguiu a vida com facilidade. Não se engane. Isso não é felicidade. É anestesia emocional. O narcisista não suporta o silêncio. Porque o silêncio revela quem ele é sem plateia. Um imenso nada tentando parecer tudo. Da dor da vítima para o início da consciência. Enquanto você sofre por amor, ele sofre por ego. Enquanto você tenta entender o que aconteceu, ele tenta manter a fantasia de superioridade. E é aqui que entramos na segunda etapa. O jogo mental enquanto você sangra. Enquanto você tenta juntar os pedaços do que sobrou de você, o narcisista observa o impacto do próprio caos. Ele não sofre pelo amor que perdeu. Ele mede o poder que ainda tem. Você chora? Ele interpreta como: ainda estou no controle. Você volta atrás? Ele conclui: eu ainda domino o emocional dela. Você manda mensagens em desespero? Ele registra: ela continua disponível para o meu jogo. O narcisista não lida com o fim como uma perda, mas como um teste de domínio. Ele pensa assim: será que ainda mando na mente dela? Será que ela ainda reage às minhas provocações?
Será que ainda posso mexer nos sentimentos dela? Para o narcisista, reconciliação não é afeto, é reposse. Ele pode até voltar, sim, mas não volta por saudade. Volta para reocupar o trono emocional que perdeu. E se não volta, ele busca outra fonte, não por amor, mas por abastecimento emocional. As táticas que ele usa quando você tenta se curar. O narcisista manipula por ciclos. Proximidade. Te seduz, te conquista, espelha seus desejos. Controle. Isola, confunde, te rebaixa emocionalmente. Caos. Te gira em loop emocional, alternando carinho e crueldade. Descarte ou frieza. Esvazia o vínculo, te troca ou te abandona. Retorno estratégico. Hoovering. Reaparece quando sente que você está escapando. No pós-término, ele ativa principalmente o hoovering, que é a arte de sugar você de volta emocionalmente. Ele usa: eu mudei. Você era tudo para mim. Ninguém vai te amar como eu. É que eu estava confuso. Vamos tentar de novo? Mas por trás de cada frase existe uma verdade oculta. Eu preciso te colocar novamente no meu controle. Eu preciso garantir que você ainda é minha fonte. Eu não aceito que você me supere. O objetivo real não é o amor. É reinstalar dependência. Por que ele te quer emocionalmente sangrando? Porque o narcisista se alimenta da sua perda de identidade. Quando você está fraca, ele se sente forte. Quando você duvida de si, ele se sente superior. Quando você perde a paz, ele se sente no poder. Ele não quer o seu amor. Ele quer o seu desequilíbrio. O caos é o habitat onde o narcisista respira melhor. Por isso, quando ele percebe que você está criando força, quando você começa a silenciar, quando começa a recuperar a si mesma, ele volta. Não porque sente sua falta, mas porque sente falta do domínio, da consciência para a revelação final sobre ele. Agora você já entendeu o jogo. Mas ainda falta a parte mais importante. O que o narcisista realmente sente quando o vínculo acaba? Não a máscara, não o teatro, não o personagem. O que ele sente de verdade. É isso que eu vou revelar agora, sem anestesia, porque a verdade liberta. Mas só liberta quem suporta ouvir. O que ele realmente sente. O narcisista não sente amor, porque o amor exige empatia, e a empatia é um músculo emocional que ele nunca desenvolveu. O vazio que ele carrega por dentro é tão profundo que ele tenta se preencher através de atenção, aplauso, admiração, controle, submissão emocional do outro. E quando você sai do ciclo, ele sente uma mistura tóxica de raiva por perder o controle, inveja, porque você sente o que ele não consegue sentir. Abstinência do poder emocional que você exercia. Tédio, porque o mundo interno dele é vazio e raso. E medo do silêncio que expõe quem ele é. Mas o pior sentimento do narcisista é este: vergonha narcísica. Quando a fonte vai embora, o espelho quebra, e ele é obrigado a sentir, mesmo que por instantes, que ele não é tão grandioso quanto acreditava ser. O narcisista tem pânico do fracasso emocional. E perder o controle sobre você é, para ele, prova de fracasso. Por isso ele tenta negar, substituir, apagar a história, distorcer a sua reputação, te pintar como a culpada. Porque ele precisa acreditar que venceu, mesmo quando sabe, lá no fundo, que perdeu. Preparação para a libertação. Mas agora vem a verdade que muda tudo. Quem sofre pelo amor é humano. Quem sofre pelo controle é vazio. Ele sofre do próprio vazio. Você sofreu porque amou. Mas uma dessas dores cura. A outra aprisiona. E só uma delas tem saída. A próxima parte é o ponto de virada. É onde você deixa de entender o narcisista e começa a entender a si mesma. A ruptura e o despertar. Agora que você entende o vazio dele,
É hora de olhar para o valor que existe em você. Porque a verdade é dura, mas é simples. Você não perdeu um amor. Você se libertou de uma prisão emocional disfarçada de relacionamento. Você não era amada. Você era usada emocionalmente. Você não era vista. Você era consumida. Você não era escolhida. Você era conveniente. Você não era admirada. Você era espelho. E eu sei, dói admitir isso. Dói porque você amou de verdade. Dói porque você acreditou até o último fio de esperança. Dói porque deu o coração inteiro para alguém que só tinha vazio para oferecer. Mas agora é o momento em que a dor precisa virar consciência. É agora que você para de perguntar por que ele fez isso comigo e passa a afirmar: nunca mais vou permitir que alguém faça isso comigo. Esse é o ponto da virada, o lugar onde a vítima morre e a mulher renasce. O narcisista não sofre a sua perda, ele sofre a perda do território emocional que ocupava dentro de você. Então, me escuta. O verdadeiro fim não é quando o relacionamento acaba. O verdadeiro fim é quando ele deixa de morar dentro de você. Enquanto você ainda o alimenta com pensamentos, memórias, expectativas ou fantasias, o ciclo continua ativo. A libertação começa quando você entende: ele não me perdeu agora, ele me perdeu no dia em que escolheu me destruir. O desligamento definitivo. A partir daqui, existem apenas 3 passos essenciais. 1. Silêncio absoluto. Sem resposta, sem justificativa, sem indiretas. O silêncio é a morte do jogo psicológico. 2. Recuperação da identidade. Você precisa reconstruir quem você era antes da manipulação. E depois, quem você quer ser depois dela. 3. Limite emocional inegociável. Seu coração não é repartição pública. Seu amor não é refém. Seu valor não está à venda. O narcisista teme apenas uma coisa: a vítima que desperta. Porque a vítima acordada não alimenta, não implora, não volta, não sangra, não reage. E quando você não reage, o poder se inverte. Final libertador. Agora respira. Você atravessou o deserto. Você carregou cicatrizes invisíveis. Você amou até sangrar. Mas isso não define seu destino. A história não termina no trauma. Ele vai continuar preso no próprio labirinto. Você não. A vida está te chamando para fora do cativeiro emocional. Não olhe para trás esperando que nunca existiu. Não negocie a sua paz. Não romantize a sua própria ferida. Hoje, aqui, agora, você rompe o ciclo. E que essa verdade se grave na sua alma. O narcisista perdeu o controle. E você recuperou a si mesma. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, escreve aqui nos comentários: eu escolho a minha liberdade. Quero saber quem ficou comigo até o final e quem decidiu romper o ciclo de vez. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precise enxergar a verdade e cuide do seu coração. Ele merece amor de verdade, não abuso disfarçado de afeto. E eu estarei aqui com você sempre que você quiser recuperar a sua voz, a sua luz e a sua liberdade.